Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, criador de Setup de VAP. A estratégia que tem 75% de taxa de acerto em um risco-retorno maior do que 1 para 1. Isso significa que a cada 4 trades que você ver e copiar aqui desse canal, em 3 deles você vai ganhar dinheiro. E nessa semana, no início da semana, eu gravei um vídeo para vocês falando sobre as expectativas sobre o payroll dessa sexta-feira. Foi o último vídeo que eu gravei aqui do canal. Eu não quis trazer nenhum outro vídeo aqui no canal, que é para não mudar aquela análise. Aquela era a análise principal da semana. Qualquer outro movimento que a gente teve de alta, de queda durante a semana, não impactou em nada o que eu já havia dito para vocês no último vídeo. Então, por querer, eu não trouxe outro vídeo, que é para não mudar um pouco o pensamento de vocês. E o que estava valendo era exatamente isso. Se a gente tivesse um payroll abaixo do esperado, provavelmente o mercado cairia mais. Por quê? Porque aumenta assim o risco de recessão, e foi exatamente o que aconteceu hoje. O payroll veio abaixo do esperado, 142 mil novos empregos criados ante uma expectativa de 164, e o mercado desabou. Aliás, para quem estava na live no Morning Call lá no canal da Bitkey hoje cedo, viu o transtorno que foi isso daqui. Porque eu havia comentado com vocês que o payroll saiu, que eu falei, cara, isso aqui é sinal de queda. O mercado tá subindo, ele começou a subir no momento da divulgação do payroll, mas é uma puxada para vender. Para mim é uma puxada para vender, para mim é uma puxada para vender, repeti isso diversas vezes. E o preço foi subindo, 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 subindo. E quando a gente encerrou a live, foi exatamente nesse candle aqui, ó, às 10h30, eu falei, galera, tô encerrando a live aqui, o preço não para de subir, se engolfar tudo aí eu vou vender. Mas tá difícil voltar, viu? E no momento que a gente encerrou a live, pluf, ele veio, engolfou e iniciou de fato a queda. E é bem comum esse movimento, tá? É bastante comum esse movimento de puxar para vender. Por quê? O que acontece? Quando a notícia vem bastante negativa, como no caso de hoje, muitos investidores querem se desfazer da sua posição. Mas no momento que aquela notícia é acionada, não existe liquidez o suficiente para que eles saiam de suas posições. E é por isso que eles fazem o movimento de puxar para vender. Eles mesmos compram uma quantidade de ativos, no geral, tá? Todos os ativos, para que o preço comece a subir. Isso causa um efeito manada. Muitas pessoas começam a comprar junto com ele, comprar junto com ele, comprar junto com ele. E quando o interesse comprador tá lá em cima, a demanda tá lá em cima, tem muita ordem de compra no book, aí sim eles se desfazem da sua posição. Então eles compram isso daqui para vender isso daqui. É o famoso puxar para vender. É um puro caso de manipulação no mercado, que foi o que aconteceu hoje. Mas quem estava antenado lá no canal da Bitkey, eu já deixei vocês informados que provavelmente isso aconteceria. E bom, foi o que aconteceu. Aliás, o gráfico ele já nos dava indícios de que isso aconteceria, né? Na terça-feira a gente teve aqui essa de VAP de venda no S&P 500, esse aqui no amarelo que vocês estão vendo no gráfico, que já dava indício de que a coisa não seria boa. Rola muita informação privilegiada no mercado, tá? Muita, e muita gente provavelmente já sabia disso. A gente é sempre o último a saber. Inocente quem acha que não, quem acha que o mundo inteiro só descobre 9h30 da manhã de sexta-feira do payroll qual que é o relatório de empregos norte-americano. Não é bem assim que a banda toca, muita gente já sabia antes e essa distribuição já aconteceu antes. E é por isso que é muito importante saber ler muito bem o gráfico. Mas vamos lá, e agora? E agora aconteceu essa distribuição? Sempre que antes já chegou no primeiro alvo, hoje tem mais alvos para atingir, ainda é o primeiro, então ainda tem bastante espaço para cair. Olhando para o Bitcoin, o negócio fica interessante, porque aqui a gente tem um ponto-chave. Eu sei que muita gente não gosta disso, dessa palavra ponto-chave, dessa frase ponto-chave, né, essas duas palavras, porque muito analista diz e usa esse termo em todos os vídeos, né? Não, esse é um ponto-chave, esse é um ponto-chave, esse é um ponto-chave. Mas esse de fato é um ponto-chave, eu vou mostrar para vocês. Isso porque no gráfico do semanal do Bitcoin, nós estamos testando nesse exato momento essa média verde que vocês estão vendo no meu gráfico. É uma média móvel de 50 períodos, que foi o que marcou fundo lá no começo de agosto. E agora estamos testando ela novamente. Essa média é uma das mais fortes do Bitcoin. E eu costumo considerar que acima dela nós temos um bull market e abaixo dela nós temos um bear market. Obviamente que não é só essa análise, mas ela contribui muito para isso. E vocês podem ver claramente no gráfico. Quando a gente está acima dela, esse gráfico aqui ele é da Binance, então ele não vai ter um histórico tão grande. Vamos lá, a partir do momento que ela apareceu. Acima dela, sempre que a gente está acima dela, ela é o suporte mais forte. Ela mantém o interesse comprador. A hora que a gente
perde essa média, que é o suporte mais forte de todos, onde tem mais interesse comprador dentro de um bull market, aí o sentimento do mercado vira. Aí o interesse comprador de fato está muito gráfico, está muito baixo para aguentar o preço com o NOR subindo, para aguentar o gráfico com o NOR subindo. Então ela passa a servir como resistência no preço. E quando o preço chega até lá, aí volta o interesse vendedor e o preço volta a cair. Então ela é um suporte, uma resistência muito forte e é muito difícil falar de bull market abaixo dela e de bear market acima dela. Perceba aqui, ó, que interessante, quando a gente virou, né, fez o fundo lá em novembro de 2022, a gente foi lá testar ela como resistência, o interesse vendedor voltou a aparecer, mas a hora que a gente rompeu, aí o cenário ficou muito mais claro. Se a gente romper essa média agora para baixo, o cenário fica muito feio. Muito feio, e aí a gente vai entrar provavelmente em um bear market mais longo, de alguns meses. Provavelmente vamos acabar o ano abaixo de 50 mil dólares, tá? Então é muito importante que o preço ele se mantenha acima dessa média agora, que está sendo testada. Isso num gráfico semanal, tá? É bem comum deixar bastante linha para baixo dela, bastante pavio para baixo dela, como vocês podem ver claramente. É bem comum esse tipo de sinal. Aliás, a gente até deu uma agulhada lá no começo de agosto, né? Então, é tranquilo caso essa semana, por exemplo, hoje já é sexta, né? Mas caso essa semana, ou começo da semana que vem, o preço vá mais abaixo dela, mas depois volte. Isso ainda é tranquilo de acontecer. Mas caso a gente tenha um fechamento abaixo dela, e aí a semana seguinte vai lá e perde a mínima desse fechamento, aí o negócio fica esquisito. Aí acabou a farra. Sinceramente, acabou a farra, acabou o bull market. É se preparar para guardar caixa e acumular em preços cada vez mais baixos. Aí a gente vai falar de 44 mil dólares, aí a gente vai falar de 37 mil dólares, que para mim serão suportes mais fortes caso de fato a gente feche abaixo dessa média de 50 períodos. Então aconselho muito vocês ficarem de olho nela. Ela para mim é o que vai definir agora se ainda temos resquícios de um bull market, para quem sabe romper esse topo aqui embora para cima, ou se acabou a farra. É muito importante nessa altura do campeonato você já ter caixa, ok? Mas caso você ainda não tenha, eu não aconselho você vender agora. Você vai estar vendendo na cara dessa média. A gente já falou de diversos outros pontos de venda, cara, para você ter realizado lucro e guardado um pouco de caixa. Das poucas vezes que nós falamos em compra, sempre deixamos claro que era para você comprar pouco. Vender agora é muito arriscado. Você está vendendo no suporte mais forte, que é a média de 50 períodos. É onde ela costuma fazer fundo no bull market. O problema é se romper ela. E aí você pode pensar, sim, de fato, em sair no prejuízo. Mas agora, aconselho você ficar quietinho na sua. E guarde em caixa, tá? Se você tem caixa, se você está fazendo a lição de casa corretamente e não está tão exposto ao mercado assim, continue assim, guarde esse caixa, porque caso a gente rompa essa média, o negócio vai ficar feio. Mas obviamente eu estarei aqui com você dia após dia, acompanhando essa jornada do mercado, como eu já faço desde a criação do canal, como eu já fazia antes no canal da Bitget, como eu faço em outros canais também, em outras redes sociais. Estou aqui com você. Não esquece de deixar aquele like, não esquece de se inscrever, fique atento e cuidado.